Olá, boa noite. O Rede TV News já está no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O governo brasileiro tenta conter o preço do diesel na esteira do aumento do barril do petróleo, efeito colateral da guerra no Oriente Médio entre Estados Unidos, Israel e Irã. Entre as medidas está o corte do PIS e COFINS para a produção de combustível nas refinarias. Em alguns estados brasileiros, o diesel teve uma alta de quase 8%. E você vai ver também. Ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, nega pedido para a abertura de uma CPI sobre o Banco Master na Câmara. Segundo ele, não há evidências de que Hugo Mota, presidente da Câmara, tenha resistido a instalar a comissão. De volta ao Brasil, vamos falar sobre uma operação no Rio de Janeiro. 5 pessoas foram presas nessa ação da Polícia Civil do Ministério Público do Rio de Janeiro contra um grupo que fabricava armas com impressoras 3D. Os criminosos ensinavam também como confeccionar esses equipamentos. Os agentes saíram para cumprir 5 mandados de prisão e 36 de busca e apreensão em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros 9 estados. Segundo as investigações da Polícia Civil e do Núcleo de Combates aos Crimes Cibernéticos do Ministério Público, o grupo produzia armas e peças feitas em impressoras 3D. 5 pessoas foram presas na ação. Entre elas, um engenheiro apontado pelos agentes como líder da organização. De acordo com as investigações, ele publicava nas redes sociais testes e orientações sobre a fabricação dos armamentos. Segundo a polícia, o homem criou ainda um manual com mais de 100 páginas, ensinando passo a passo para produzir as armas. O material permitia que pessoas com conhecimento intermediário em impressão 3D fabricassem o armamento em casa, usando equipamentos de baixo custo. São as chamadas armas fantasmas. Por não possuírem numeração, elas não são rastreáveis. As investigações começaram depois que um órgão internacional alertou autoridades brasileiras sobre postagens na internet de armas impressas em casa. O material era divulgado nas redes sociais, fóruns de internet e dark web. O grupo utilizava criptomoedas para financiar as atividades. O que nos chamou a atenção foi que eles comercializavam essas peças e acessórios de armas em 3D em plataformas de e-commerce. Então, foram detectadas aproximadamente 75 transações no Mercado Livre envolvendo a venda, compra e venda dessas peças. A polícia identificou 79 compradores entre 2021 e 2022, espalhados por 11 estados, sendo 15 do Rio de Janeiro. Muitos deles têm antecedentes criminais. Agora, os investigadores apuram se o material abastecia facções criminosas, milícias e o tráfico de drogas. É muito impressionante, né, a ousadia do crime. O repórter Tony Vedramini está lá no Rio de Janeiro e ele tem mais informações a respeito desse caso que está despertando muito interesse da população. Olá, Tony, boa noite. Boa noite, Fabiola. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, Fabiola, o líder do grupo, que foi preso em Rio das Pedras, interior de São Paulo, é o Lucas Alexandre Flaneto de Queiroz. Ele tem 26 anos e era conhecido na internet como Zé Carioca. Foi o próprio Lucas que desenvolveu essa carabina semiautomática e escreveu o manual de montagem da arma. Por causa dessa criação, ele ganhou notoriedade na internet, no mundo digital, e chegou a fazer uma palestra com máscara, usando máscara, na cidade de Praga, na República Tcheca. A carabina, chamada Urutau, já foi apreendida em outros países, como a Nova Zelândia e a Austrália. O grupo, Fabiola, não era movido só pelo lucro, mas também pelo viés ideológico. Junto com o manual de montagem da arma, o comprador recebia um panfleto, um manifesto político que defendia a posse livre, a liberdade de posse de arma por cidadãos comuns. Vamos ouvir o delegado Marco Buzzi, que investiga o caso. Na verdade, essas pessoas, tanto o Lucas quanto os demais alvos, eles fazem parte de um grupo que se denomina cyberpunk. Eles pregam se desvincular totalmente do controle estatal no ambiente digital. Eles acreditam que no ambiente digital
né? Eles tentam desenvolver mecanismos no ambiente digital para que, por exemplo, eles não sejam rastreados quanto ao financiamento dessas atividades, para que eles possam encaminhar esses projetos para que as pessoas possam fabricar as suas armas num projeto, na verdade, anti-autoritário e contrário a todo e qualquer controle estatal. A inflação oficial do Brasil ganhou força em fevereiro, impulsionada pela alta no preço da educação. No acumulado de 12 meses, o índice registra a menor variação em 8 anos. A inflação registrada pelo IBGE foi de 0,7%, maior variação desde fevereiro do ano passado. Mesmo assim, a taxa é a menor para o mês desde 2020, quando o IPCA ficou em 0,25%. O setor de educação respondeu por cerca de 44% do índice. Os gastos com educação subiram 5,2% e puxaram a alta da inflação. As variações do setor eram esperadas por causa da volta às aulas e dos reajustes praticados nessa época do ano. Tem vários componentes aí sazonais, né? Tem alguns alimentos que sobem de preço no verão por conta das condições climáticas, que pesaram nesse número de 0,7%. A própria passagem aérea subiu mais do que previsto, né? Em fevereiro, mas tivemos o carnaval em fevereiro e uma movimentação maior de pessoas pelo país. No grupo de transportes, as passagens aéreas subiram 11,4% e o seguro voluntário de veículos mais de 5,5%. Ainda sem influência da guerra, o preço dos combustíveis recuou em fevereiro. A variação negativa de 0,47% nos postos foi estimulada pelas quedas do valor da gasolina e do gás veicular. Por outro lado, o etanol e o óleo diesel ficaram mais caros. As refeições fora do domicílio, artigos de higiene pessoal e os planos de saúde também registraram altas. Entre as capitais, Fortaleza teve a maior variação do IPCA, com 0,98%, e Rio Branco, a menor, 0,07%. No acumulado de 12 meses, o IPCA ficou abaixo de 4% pela primeira vez desde maio de 2024. O índice oficial de preços subiu 3,81% entre março do ano passado e fevereiro deste ano. A variação é a menor para o período desde 2018, mas o conflito no Irã se tornou uma grande preocupação. Não é só o combustível que fica mais caro, né? Uma garrafa PET, por exemplo, é derivada do petróleo. Uma cadeira plástica, né, que tem plásticos, é derivada do petróleo. Os carros usam muito plástico, derivados do petróleo, né? Causa realmente um desconforto muito grande, né? Uma preocupação maior quanto à inflação de 2026. E foi justamente por causa dessa preocupação que o governo federal hoje anunciou que zerou os impostos de PIS e COFINS para a produção de diesel nas refinarias. O objetivo é compensar a disparada do preço do petróleo que está acontecendo no mercado interno por causa da guerra. Aqui no Brasil já está faltando combustível. No Rio Grande do Sul, produtores rurais relatam dificuldades para obter o diesel nas lavouras. Máquinas como essas colheitadeiras dependem desse combustível para continuar funcionando. Diversos produtores aqui no estado do Rio Grande do Sul vêm nos relatando duas dificuldades primordiais. A primeira delas é o aumento significativo no preço do litro ofertado ao produtor consumidor e também, em alguns casos, uma suposta ausência de produto para entrega por parte dos TRR, sobretudo. E isso nos preocupa, né, porque nós estamos falando aqui de uma safra em crise e da segurança alimentar do Brasil em última análise. O fechamento do Estreito de Hormuz, controlado pelo Irã, está impactando o abastecimento no Brasil. Mais de 20% da produção de petróleo mundial passam por ele. Sem essa rota, os preços disparam no mundo todo. Em São Paulo, o aumento já está sendo percebido nas bombas. Como é que está o preço do diesel? Como é que você tem visto aí pelo seu caminho, meu amigo? Tá aumentando bem. O valor tá demais, tá muito caro. Você pagou quanto na última vez que abasteceu? Foi ontem de manhã em Rio Bonito, pra cá de Curitiba, posto Dragão. 6,39 o litro de diesel S10. E como que era o valor normal antes disso? 5,52 lá, naquele mesmo posto. O grande problema é o diesel, né? A gasolina ainda está dando para levar. Agora o diesel não, o diesel realmente é um problema sério. Para tentar reduzir a alta no preço do diesel, o presidente Lula anunciou hoje novas medidas. O governo vai subsidiar a produção e zerar os impostos PIS e COFINS. As duas ações vão reduzir em 64 centavos o valor do litro do combustível nas refinarias.
Eu quero dizer para vocês, nós vamos fazer tudo o que for possível e, quem sabe, esperar até com a boa vontade dos governadores de estados, que pode reduzir um pouco o ICMS também no preço do combustível, naquilo que for possível cada estado fazer, para que a gente garanta que essa guerra não chegue ao bolso do motorista, ao bolso do caminhoneiro e, sobretudo, não chegando ao bolso do caminhoneiro, não vai chegar ao prato de feijão, a salada do alface, da cebola e a comida que o povo mais come. O governo também criou um novo imposto para compensar a perda de arrecadação. Uma alíquota de 12% entrou em vigor hoje sobre a exportação de petróleo cru ou processado. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a medida também deve evitar que distribuidores comprem diesel com subsídio e isenção de impostos e vendam por um preço maior para fora do país. Então nós entendemos que, assim como o consumidor não pode ser prejudicado pela guerra, o produtor não pode ser favorecido pela guerra. Então tem que haver um balanço entre uma coisa e outra. O produtor que mantém seus custos de produção não pode, em virtude de um conflito externo, né, que nada tem a ver com a economia brasileira, começar a oferir lucros extraordinários, abusivos. Os produtores que estão oferindo lucros extraordinários vão contribuir com um imposto de exportação temporário e os consumidores não vão ser afetados, tanto quanto essa medida for efetiva. A atuação dos distribuidores de combustíveis vai ser acompanhada. Um decreto assinado hoje pelo presidente Lula permite que a Agência Nacional do Petróleo tenha acesso às informações financeiras e aos valores cobrados pelas empresas. A suspeita é a de que o setor esteja aproveitando a alta do preço do petróleo para aumentar os lucros. A gente não compra um litro da Petrobras, a gente compra só da distribuidora. E quem aumentou foram as distribuidoras. Com o novo decreto, a ANP terá o poder de punir distribuidores que praticarem preços abusivos. Na medida provisória, a pedido do presidente, nós criamos 2 novos tipos para caracterizar a abusividade do distribuidor. Tanto no caso de um armazenamento de combustível injustificado, quanto do aumento abusivo do preço, que passa a ser fiscalizado pela ANP a partir de critérios objetivos que serão produto de uma resolução da agência. E vai ter o poder de punir esse distribuidor a partir de regras objetivas. Não estamos falando em controle de preço, não estamos falando nada disso. Nós estamos falando em abusividade. Segundo a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, o Brasil importa 30% do diesel que utiliza e quase metade do combustível consumido no país sofre impacto direto do aumento do petróleo. 70% não é importado. Desses 70%, 55% é produzido por refinarias da Petrobras. Os outros 15% são produzidos pelas refinarias privadas. As refinarias privadas compram petróleo com o preço de mercado, ou seja, hoje, se elas estiverem comprando, estão comprando aí por 100, 101 dólares por barril. Então, se aumenta o preço da matéria-prima de uma refinaria privada, naturalmente, ela precisa aumentar também o preço dos seus produtos. Corrida eleitoral de 2026. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, confirmou que vai disputar uma vaga no Senado, mas dessa vez pelo estado de São Paulo. E essa decisão marca uma mudança estratégica na carreira política da política, que construiu a sua trajetória no Mato Grosso do Sul, onde foi senadora e prefeita de Três Lagoas. Tebet foi peça-chave na campanha presidencial de 2022, com seu apoio ao presidente Lula. Ela afirmou que, mesmo com o anúncio, o compromisso com as pautas fiscais e sociais segue como prioridade até o período eleitoral. E em meio às investigações dos desvios envolvendo o Banco Master de Daniel Vorcaro, uma pesquisa avaliou como é que o brasileiro vê a imagem do Supremo Tribunal Federal. O levantamento encomendado pela Genial e realizado pela Quest aponta que 49% dos entrevistados afirmaram não confiar no Supremo Tribunal Federal.
e 43% disseram que ainda confiam na instituição. 8% não responderam ou não souberam responder. Questionados se achavam o STF importante para a manutenção da democracia brasileira, 51% responderam que sim, que a Corte é necessária para manter a democracia. 38% disseram que não acham o STF importante. Indecisos e aqueles que não souberam responder ou não responderam somaram 11%. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 6 e 9 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O ministro Alexandre de Moraes determinou buscas contra um jornalista do Maranhão que fez críticas ao ministro Flávio Dino em seu blog local. O processo está sob sigilo, mas o UOL teve acesso ao documento. A Polícia Federal cumpriu as medidas anteontem e apreendeu o celular do blogueiro Luiz Pablo. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais divulgaram uma nota em conjunto para a qual classificaram como preocupante a decisão de Alexandre de Moraes. A medida foi tomada após a publicação no blog do Luiz Pablo de informações sobre o suposto uso de um carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão pela família de Flávio Dino, também integrante do STF. Voltamos a falar sobre o Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Cristiano Zanin, ele negou hoje o pedido de abertura de uma CPI para investigar o Banco Master na Câmara dos Deputados. A ação foi redistribuída ao ministro Cristiano Zanin após o ministro Dias Toffoli se declarar suspeito de assumir a relatoria. Toffoli alegou motivos de foro íntimo. Há um mês, o ministro deixou a relatoria do caso Master depois de admitir ser sócio de uma empresa que fez negócios milionários ligados a Daniel Forcaro. Hoje, o ministro Cristiano Zanin negou o mandado de segurança para a instauração da CPI do Banco Master. A decisão afirma que o pedido para abertura deve seguir primeiro os procedimentos internos do Congresso, antes da judicialização. O ministro apontou que não há provas de que o presidente da Câmara, Hugo Mota, tenha oferecido resistência para instalar a comissão. O deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB, protocolou o pedido de CPI com mais de 200 assinaturas no dia 2 de fevereiro, mas Hugo Mota disse que há outras comissões na fila. A CPMI do INSS, que também investiga possíveis fraudes do Banco Master envolvendo a Previdência, aprovou hoje as convocações de Fabiano Zettel e Marta Graeff, o cunhado e a ex-noiva de Daniel Forcaro. Pelos requerimentos, os dois são obrigados a prestar depoimento, mas decisões do STF têm tornado esse comparecimento facultativo. A CPMI do INSS tem até o dia 23 de março para apresentar o relatório final, mas os parlamentares esperam uma resposta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para prorrogar a comissão por mais 60 dias e já anunciaram que vão recorrer ao STF. Nós estamos trabalhando muito para que a CPMI seja prorrogada, ou por consenso ou por mandado de segurança que eu pretendo impetrar hoje no Supremo Tribunal Federal, no mais tardar amanhã. A peça está ficando pronta. Eu quero hoje ainda que esse mandato seja colocado ao presidente Edson Fachin e que ele escolha um relator. Amanhã, a segunda turma do STF vai votar se mantém a prisão de Daniel Forcaro. O julgamento eletrônico terá apenas 4 ministros, porque Dias Toffoli também se declarou suspeito para analisar o caso. Hoje, a defesa de Daniel Forcaro negou que esteja em tratativa para uma possível delação premiada do banqueiro. Amanhã as atenções voltadas a esse julgamento. Bom, é notícia de hoje, entrevista com exclusividade o ministro do Desenvolvimento Agrário, Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Na pauta, além dos assuntos relacionados à pasta, claro, né, como Plano Safra, entre outros, ele vai falar sobre a crise do Banco Master, o impacto disso no governo. A gente tem acompanhado essa pressão no Supremo Tribunal Federal também, e isso acaba interferindo muito no governo. E faz um panorama amplo sobre as eleições. Aliás, ele confirmou, inclusive, para Beatriz Bula, que está deixando o governo em abril. Possivelmente aí será candidato, mais uma vez. O É Notícia vai ao ar hoje às 11h45 da noite. Não perca. O presidente Lula sancionou hoje a Lei Amar, de proteção de animais em desastres naturais e emergências. E também um decreto que multa em R$1 milhão quem comete maus tratos.
A política de acolhimento e manejo de animais resgatados cria protocolos oficiais para salvamento de animais domésticos e silvestres em situação de calamidade. A legislação estabelece que esses resgates sejam feitos por equipes capacitadas e que a remoção da população continua como prioridade. Porém, o poder público e empresas privadas devem incluir a fauna nos planos de contingência. Os animais devem ter atendimento veterinário imediato, vacinação e identificação. A lei exige também que as empresas que executam atividades com risco ambiental elaborem planos de ação de emergência. O governo passa também a manter um registro eletrônico público e atualizado com o número de animais resgatados, estado de saúde e a destinação final deles. Também foi anunciado pelo governo brasileiro o decreto Justiça por Orelha, que aumenta a multa por maus tratos a animais. Agora, ela pode chegar a R$1 milhão, com agravante como morte, reincidência ou crueldade extrema. O decreto leva o nome do cão, Orelha, que foi torturado e morto em Santa Catarina. Isso é decorrência da luta que todos vocês fazem juntos. E é uma luta árdua de conscientização da sociedade. E ela não é fácil. Infelizmente, uma sociedade que ainda tem dentro de si muito forte a violência, a crueldade praticada contra os animais e contra os humanos também. Basta a gente ver o que acontece na violência contra as mulheres, na violência contra as crianças e na violência contra os animais. É uma batalha que a gente faz, né? E a questão dos animais, ainda ela exige muito mais da gente, porque o nível de conscientização e de educação da sociedade em relação a isso ainda é muito baixo. A gente mede a nossa capacidade, né, civilizatória pela forma como a gente lida uns com os outros e como a gente lida com a natureza. Agora a gente vai falar de festa. Olha só essa imagem. Recife, Olinda, duas cidades bem tradicionais do nosso país, cheias de história, de energia e colorido, completam mais um ano de vida. Basta um passeio pelo sítio histórico de Olinda para entender Duarte Coelho. Ó linda situação para se fundar uma vila. A exclamação dita pelo donatário da capitania de Pernambuco em 1535 deu origem ao nome do município. E até hoje resume bem o encantamento que a cidade desperta. Olinda é uma cidade repleta de beleza, tanto na parte histórica como a parte cultural, as construções, os restaurantes também, né? Olinda ganhou da Unesco o título de Cidade Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. Começou sendo um dos mais importantes centros comerciais da colônia portuguesa e hoje é reconhecida por suas ladeiras, seu carnaval e por ser um dos centros mais multicultural do país. Seja pelas festas populares, a beleza e a cor dos casarios históricos, a religião, o artesanato ou pelas deliciosas tapiocas do Alto da Sé. Motivos não faltam para atrair visitantes curiosos de vários lugares do mundo. A gente é de Manaus e aí a gente via várias fotos, vários vídeos aí aqui de Olinda e a gente veio conhecer um pouquinho. Olinda é generosa. Daqui dá para ver a cidade irmã, o Recife, que também não fica atrás em cultura e beleza. Não é mesmo, Bruno Araújo? Verdade, Clara. Se Olinda encanta pela história e pelos casarios coloridos, o Recife impressiona pela força e pela diversidade. Cara, se tu vê, aqui tem tudo. Você não precisa ir para fora para ver, porque aqui Recife é completo. O Recife surgiu como Ribeira de Mar dos Arrecifes, fundada 2 anos depois de Olinda, em 1537. Aqui era apenas uma praia de pescadores e um local de encontro das águas do mar e dos rios Beberibe e Capibaribe. A capital pernambucana completa 489 anos, mais um aniversário como um dos principais centros culturais e econômicos do Nordeste. O frevo, patrimônio cultural da humanidade, nasceu aqui e segue embalando gerações. Assim como o maracatu, o Mangue Beat e tantas outras manifestações que fazem daqui um dos grandes berços culturais do Brasil. A capital tem um rei. Reginaldo Rossi cantou o Recife para o resto do país. Recife tem encantos mil, é um pedacinho do Brasil.
O rei já sabia que aqui é mais do que um cartão postal. O Recife é feito de história, trabalho e arte e que anda lado a lado com Olinda, duas cidades irmãs que eu tenho orgulho de viver nesse pedaço de chão. E em Olinda o carnaval é o melhor do mundo, é sensacional. Que alegria o Brasil ter Olinda e Recife. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Até amanhã.